E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e cultura pop. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou falar a segunda parte da indicação de livros sobre política externa dos Estados Unidos e história dos Estados Unidos. Aí você tá olhando, mas vai falar dos Estados Unidos com essa camisa da Argentina? Ah, pois é, tá muito frio aqui em São Paulo, essa blusa é quentinha, eu adoro ela. As camisas, as coisas da seleção argentina são muito mais bonitas que as da brasileira. E assim, da brasileira eu dispenso mesmo, de qualquer jeito, porque tô de boa. CBF não rola daqui. Se for a seleção feminina, eu torço, tamo junto, é isso aí. Masculina, não, obrigado. Fica pra próxima. E aí eu vou apoiar a Argentina, vou apoiar o Chile, a Colômbia, o Uruguai, tamo junto. Mas a brasileira, enche o saco. Mas vamos falar dos Estados Unidos, né? Antes disso, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like, seu comentário e seguir a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo, as minhas, da Fê e as do canal. Então vamos lá, o primeiro dessa segunda parte é um do Walter Lafeber, que para mim é o principal historiador de política externa dos Estados Unidos. Eu acho ele sensacional, ele com o Williams, eu acho que os dois fazem uma dobradinha muito boa quando a gente tem uma historiografia do que aconteceu em termos de política externa, política internacional, ligada aos Estados Unidos. Esse é o The New Empire, uma interpretação da expansão americana de 1860 até 1898, ou seja, ele pega da Guerra Civil dos Estados Unidos até a Guerra Hispano-Americana. Por que esse livro é legal? Porque ele pega justamente um período que não tem recebido muita atenção, nem aqui nem lá. O pessoal gosta muito mais de focar em questão das grandes guerras e da Guerra Fria, hoje em dia com a questão da guerra ao terror, né? E eu particularmente gosto da parte histórica, lá de trás. Minha tese foi a partir desse período aqui, um pouquinho depois, já falei isso pra vocês. Então ele fala muito da questão da Guerra Civil enquanto um período, sim, um marco para a transição, para a expansão hegemônica dos Estados Unidos, e 1898 como talvez um marco de fato dos Estados Unidos entrando como uma grande potência no sistema internacional. Então, Walter Lafeber é uma indicação, é obrigatório para quem gosta desse tema. E já que eu falei do Williams, né, do William Appleman Williams, eu trouxe para vocês aqui o Contornos da História Americana, The Contours of American History, que é sensacional e é o completo. Esse aqui ele pega realmente desde o comecinho da época do mercantilismo britânico lá nos Estados Unidos até o final da Guerra Fria. Williams ele tem essa pegada de construção da nação americana, então ele fala um pouquinho de identidade, de cultura, sem esquecer do aspecto político, constrói, portanto, a ascensão dos Estados Unidos enquanto grande potência, retraz os grandes marcos. É um ótimo livro de história dos Estados Unidos e de política externa do país. E aí eu vou falar de novo dela, da Pessequilo, Cristina Soriano Pessequilo, nossa querida amiga com os Estados Unidos e o século XXI. É um livro mais recente, de 2013, e foca nessas questões mais contemporâneas, né, nos governos mais atuais, governo Obama, governo Bush, na questão do pós-Guerra Fria, o papel dos Estados Unidos em relação à ONU, multipolaridade, e é aquilo, ela é ótima, ela é sensacional, é um livro mais conciso, ele é menor que o outro que a gente apresentou, né, mas fala muito da construção dos Estados Unidos em eixos temáticos até de certa forma, como é que os Estados Unidos com a Europa, com os países da Rússia, China e Índia, né, o RIC, do BRICS, como é que é essa relação, portanto, em um mundo em transformação. É muito legal, porque é uma outra pegada em relação à política externa dos Estados Unidos, tá? Mais um do Williams, do William Appleman Williams, o From Colony to Empire, de Colônia a Império. São ensaios da história das relações exteriores dos Estados Unidos. Esses livros antigos eles são ótimos, porque eles têm, olha só, eles têm mapinhas. Eu adoro esses mapinhas que aparecem aqui e acho que lá no final também, ó. Olha que tudo. Eu adoro esses mapas antigos, eu adoro o livro que vem com mapa. Esse livro, gente, eu comprei na Amazon, mas eu acho que alguém pegou da universidade, ou a universidade não quis mais, porque olha as coisas que tem lá atrás. O que tá escrito assim, Universidade do Texas. Eu acho que eles vão ver o vídeo e vão me prender por causa disso. Espero que não, porque eu vou viajar em breve para os Estados Unidos, então, assim, eu preciso entrar lá. Esse livro são vários temas, são várias questões temáticas. O Lafeber escreve nesse livro, a gente tem muitos outros autores, eu não vou ficar citando eles um por um, mas são questões mais temáticas. Por exemplo, tem uma questão da transição de 1845 até 67, o final da Guerra Civil. Tem um que fala só sobre a questão da expansão global, de 65 a 1900, da questão da política externa progressiva, do período progressivo de 1900 a 1921, a crise da diplomacia.
que vai até a Segunda Guerra Mundial, os 20 anos de crise, a construção da Pax Americana, tem a questão da década da Guerra do Vietnã, quando já está lá no finalzinho, mas foca mais em questões históricas. Eu recomendo muito porque ele é legal, porque ele dá uma ênfase maior em temas específicos, então são autores mais especializados, mas também sensacional. Outra dica de brasileiro, um brasileiro que é nosso amigo, que a gente adora, que é o Geraldo Zarran, lá do Chutando a Escada, nosso podcast favorito de política internacional, que é o Tradição Liberal e Política Externa dos Estados Unidos, um diálogo com interpretações realistas e idealistas. O Geraldo escreveu nesse livro aqui uma construção do pensamento liberal dos Estados Unidos, né, enquanto delineador da própria política americana, mas principalmente enquanto uma ideologia que pauta esse pensamento em termos de política externa. E o mais legal é que é um livro muito de RI, porque faz essa tentativa de dialogar justamente com as teorias realista e idealista. Como esse pensamento liberal pode pautar uma política externa que se aproxima, em alguma medida, a partir mais do realismo, mais do idealismo, dessas premissas. É isso que esse livro traz. Então, para quem é de RI, quer uma análise, né, quer uma visão mais interpretativa, quer uma análise a partir das teorias em termos de política externa dos Estados Unidos, eu acho um livro sensacional. Valeu, Geraldo, você é o cara. O sexto livro que eu vou indicar é o Manifest Design, ou seja, o design manifesto, o desenho do manifesto, excepcionalismo americano e império. Vocês estão reparando que eu gosto muito dessa temática, né? É mais ou menos o que eu estudei no doutorado. Não deu para eu estudar tudo o que eu queria no meu doutorado. 390 páginas já deu mais que suficiente para aquilo que eu precisava fazer naquele momento ali, que era uma construção histórica. Mas eu quero e preciso muito voltar nessa ideia de tentar entender melhor o que é supostamente o Império Americano, como esse discurso da excepcionalidade foi muito forte para a construção da narrativa desse destino manifesto, né, que fala um pouco aqui nesse livro. Fala muito da construção do discurso do excepcionalismo, do destino manifesto, de que os Estados Unidos nasceu para isso, como grande potência, nasceu para liderar, nasceu para ser o melhor, nasceu com uma missão dada por Deus, né, para ocupar um certo espaço de um país importante, um país excepcional. Então fala muito sobre a questão da expansão democrática, os mitos do destino manifesto, como que isso se construiu ao longo do tempo. Então, Manifest Design, recomendo bastante. O sétimo livro é outro clássico de política externa dos Estados Unidos. Esse aqui eu tenho ele em português, mas ele é do Walter Russell Mead, que é um professor americano, né, de política internacional, de relações internacionais, que é Orientação Especial Política Externa Norte-Americana e Sua Influência no Mundo. Eu gosto muito desse livro, apesar de não concordar com algumas coisas, ter minhas críticas, porque ele aponta visões sobre a política externa dos Estados Unidos. Ele tenta construir meio que tipos ideais do que seriam, né, os ideólogos e formuladores de política externa americana. Tanto que ele chama de alguns nomes, ele fala sobre Serpente Bomba, o Yankee na corte do rei Arthur, olha o nome do título, né, dos capítulos. Tigre de olhar flamejante, o caleidoscópio da política externa americana. Mas o legal, o principal para mim aqui é a tradição da política externa americana. Quais são as tradições desse país? Quais são as tradições, aquilo que eles prezam de uma forma mais dura, aquilo que não se pode abrir mão em termos da política externa. O Mead é um ótimo autor, ele escreve excelentes artigos em várias revistas especializadas, e esse livro é muito bom para quem está começando a entender da política externa americana, da ideologia por trás da política externa dos Estados Unidos. E minha última dica dessa segunda parte é o Spreading the American Dream, a expansão cultural e econômica dos Estados Unidos de 1890 a 1945, da Emily Rosenberg. Eu gosto muito desse livro aqui porque ele não foca só na questão da expansão econômica, mas conecta isso com uma expansão cultural. Como que a cultura americana gradativamente foi ocupando certos espaços, mesmo no período que ela ainda não era vista de forma positiva ou hegemônica. A gente está falando de um período desse livro aqui, de 1890 a 1945. Então a gente está falando justamente da Guerra Hispano-Americana, de que eu falei para vocês que é um grande marco, que é quando os Estados Unidos começam a projetar mais poder no sistema internacional, principalmente na América Latina e na Ásia. E é por isso que eu gosto tanto desse livro, porque mostra essa expansão econômica conectada com essa expansão cultural. E isso não é muito apontado, isso não é muito dito, não é muito colocado em termos de estudos de política externa dos Estados Unidos. Então é bem legal, eu adoro esse livro, preciso relê-lo, agora que eu tô vendo. Tem hora que ele fala uma questão do rádio, das comunicações, como isso ajudou a expandir a presença e a influência americana, inclusive na Europa, né? Como é que o Estado americano promovia as empresas junto com a questão cultural. Estados Unidos liberal, meu Deus. Tá. Lê mais sobre os Estados Unidos, vocês vão ver que, assim, liberal no discurso, em uma série de princípios, mas se tem uma coisa que esse Estado não era, especialmente no período que eu tô falando pra vocês, da Guerra Hispano-Americana até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois ali no períodozinho da Segunda Guerra Mundial, é liberal. Liberal no sentido de que o Estado tem que sair, deixar cuidar, a economia se vira sozinha. Não é mesmo, tá? Interveio muito e cuidou muito para que as suas próprias empresas tivessem um papel muito importante, inclusive como parte da construção da política externa. Mas isso é tema para outro vídeo.
Espero que vocês tenham gostado, né? Mais americanistas se formando no futuro, criar uma grande rede de gente que estuda nos Estados Unidos, no Brasil, quanto mais melhor. Vão ter mais vídeos desse, falta muito livro pra falar por aqui, tem mais amigos nossos pra gente, né, dar uma exaltada, pra ajudar a vender livro, pra mostrar pra vocês como é que tem gente competente aqui no Brasil também. Então, já vai, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e até breve, a gente se vê. Tchau, tchau. Eu tô vendo aqui, tem umas anotações de alguém que tinha esse livro antes, desculpa. E tem uma página rasgada aqui. Que bom, espero que eu tenha comprado por $1 esse livro, porque assim, estragado. Eu sou ó. Não se escreve de caneta em livro! A não ser que você não vá vender depois, demônio. Tudo bem, passou.